muita gratidão e alegria que eu recebi o convite para hoje estarmos refletindo acerca dos ensinamentos de Jesus, para que através dessas reflexões nós consigamos redirecionar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, para procurarmos viver um pouco melhor, com mais entendimento, com mais resiliência, com mais condição de vencer em primeiro lugar a nós mesmos. E ao começar a reflexão, sempre é bom lembrar que não falamos de um lugar de quem já sabe fazer. Falamos como um aprendiz que tem a oportunidade de ouvir pertinho aqui, ó, em primeiro lugar, aquilo do qual nós vamos procurar dissertar. Nós hoje, então, estamos juntos para falar um pouquinho sobre família enquanto oportunidade de reajuste. Para estudar qualquer coisa, sempre é bom a gente compreender a palavra. Buscamos assim no dicionário. O que quer dizer família no dicionário? É um conceito bonitinho. Família é o conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco e vivem em uma casa formando um lar, pressupondo laços de afeto. Todos os lares são regados de afeto? Bom, nem sempre, né? Então, as estruturas familiares, elas sofreram modificações ao longo do processo histórico. As mudanças sociais, hoje a família lá do século III, pelo menos aproxima da nossa. A família do século XX aproxima da nossa família atualmente. As modificações sociais são lentas, mas elas vieram moldando as diversas estruturas que nós hoje presenciamos na sociedade. Com o advento da Constituição Federal de 1988, não apenas a família formal passou a ser reconhecida. O conceito de família ele foi ampliado. A partir do momento que o casamento formal, ele não é mais a única forma reconhecida, surgem várias outras estruturas que a gente vai estar falando um pouquinho dentro da Constituição Federal. A primeira delas é a família nuclear ou elementar, é a família tradicional. O matrimônio, no civil, no religioso, aquela formação que a gente chama de tradicional. Aí vem a família extensa e ampliada. O que vem isso? É quando agrega os parentes, avós, tios, primos, então a família estende. Depois vem a família informal. O que vem ser a família informal? São as uniões estáveis, elas são fixas, são públicas, estão aí no dia a dia, mas não passaram pela questão jurídica, né? Assinar papel. Então, não é considerada família tradicional, ela é uma família o quê? Informal. Tem também as famílias monoparental. O que vem a ser isso? Em caso de viuvez, né? Ou o homem ou a mulher fica com a responsabilidade dos filhos. Com o avanço da ciência, a mulher que faz uma inseminação artificial após a morte do marido é configurada como família monoparental. Garante questões como de herança. Aquele neném que foi gerado mesmo após a partida do paizinho, ele é filho, então ele tem direito à herança. São questões assim que garantem direitos civis, né? Outro caso também é quando uma pessoa solteira adota a criança. A pessoa não se casa por qualquer objetivo de vida ou por qualquer contexto da vida dela. No entanto, ela adota um filho. Aquele filho tem direito à herança dela. Então, é a família monoparental. Depois, temos a família anaparental. O que é isso? É quando o pai e a mãe não estão presentes. Normalmente, são os irmãos mais velhos
desde que tenham idade acima dos 18, né? E assumem a família. Em que caso que isso acontece? Um acidente grave. Estava todo mundo indo para o Pantanal viajar, teve um acidente, se encarnou o papai e a mamãe. O filho mais velho normalmente passa a ser aquele chefe de família. Né? Então são as famílias anaparentais. O pai e a mãe já não estão mais presentes por alguma razão. Temos a família reconstruída, ou pelo divórcio, ou pela viuvez, os pais se juntam e aí agrega, forma uma nova família. Deu o nome da Constituição de família reconstruída. Família unipessoal, o que vem ser a isso? A pessoa após a viuvez ou o divórcio vive sozinha. Por que isso é considerado na Constituição? Também pelos direitos civis, para aquelas questões gerais. A família homoafetiva, que não é ainda legalizada em muitos países. Por quê? Devido aos preconceitos sociais. No Brasil já é, mas em muitos países não é legalizada ainda. E no Espiritismo, o que é que nós chamamos de família dentro da doutrina que nosso coração abraçou? Dentro do Espiritismo, nós vamos considerar família qualquer estrutura onde as pessoas vão conviver para desenvolver suas potencialidades e habilidades. Entre elas, aprender a amar, que é o motivo da nossa reencarnação. E quando falamos em amor, nós não podemos romantizar amor. O que é amor? Muitas vezes é renunciar, algumas vezes silenciar. Inúmeras, incontáveis vezes, perdoar. Então, quando se fala em família no Espiritismo, na verdade, formamos uma família universal, porque estamos pais, mães, irmãos, esposos, mas somos filhos de um mesmo pai. Então, na verdade, somos uma família universal. E a estrutura que é física na Terra não interessa dentro da nossa doutrina. Se nasceu da minha barriga, se foi adotado. Por quê? Somos todos partes da família universal. Então, dentro da doutrina, qualquer configuração de espíritos que estão convivendo para se melhorar é família. Então, nossa doutrina é muito bonita. Por quê? Porque é uma doutrina que não tem nada que não seja imprudente. Para tudo existe um motivo daquela configuração. Isso traz uma paz enorme, né? Porque nós podemos olhar as diversas configurações familiares com naturalidade e aprender com elas. Talvez a configuração familiar de alguém é diferente da de outro alguém. Não significa que tem configuração certa ou errada. Muitas vezes aquela configuração ela é necessária para aquilo que a pessoa veio experienciar quando ela recebeu a oportunidade de novamente vestir as costelas. Estamos aqui por algum motivo, cada um de nós, por alguns aprendizados específicos. Então, isso justifica, dentro da doutrina, as várias configurações familiares que estão no planeta. Mesmo que nós, que ainda não conseguimos muitas vezes não julgar, não é verdade? Que nós sabemos que não devemos e não podemos. Mas às vezes sem manifestar verbalmente lá no íntimo, a gente fala, poxa, quem nunca, não é verdade? Mas aí a gente consegue através das leituras entender que não existe configuração errada, existe configuração necessária ao aprendizado daqueles espíritos que estão se reunindo naquela família. A família, então, em primeiro lugar, ela é um espaço de cooperação. Dentro da escala animal,
dos mamíferos, nós somos os únicos bebês que dependem dos que vieram antes de nós, para nosso desenvolvimento físico, emocional, intelectual, social. Algum bebê consegue se alimentar sozinho, se higienizar sozinho? Se um bebê, ninguém conversar com ele, ele vai aprender a falar? Não vai. Então, nós dependemos daquilo. Então, ela vem, em primeiro lugar, ensinar a cooperar. A família é um rico laboratório de aprendizado. E o primeiro aprendizado, como já dizemos anteriormente, aprender a amar. Dentro deste aprender a amar, nós temos 3 tipos de família, didaticamente, só para pensarmos a respeito do assunto. Nossas famílias são formadas como? Quando temos a oportunidade de reencarnar. A primeira delas é pela natureza das provas. E aí não necessariamente aqueles espíritos que estão reunidos se conhecem anteriormente. Quanto mais evoluímos, menos a chance de estarmos nessa configuração. Por quê? Porque vamos formando laços, sejam eles de amor ou de desamor. Mas as primeiras famílias, então, elas vêm pelas naturezas das provas. Se explica algumas vezes, sabe quando a pessoa é diferente de toda a família? Muitas vezes até para ajudar. Às vezes ela reencarna ali por doação dela para ajudar aquelas pessoas por algum motivo. Né? Não necessariamente está ali porque tinha que resgatar alguma coisa para aquelas pessoas. O segundo tipo é quando a família é formada por laços de desafetos. E aí nós temos, dentro do planeta, provas e expiações, a maioria das nossas famílias. Dos desafetos, também didaticamente, nós vamos pensar em ódio e mágoa. O ódio é bem mais forte que a mágoa. A mágoa também é um desafeto, é o amor adoecido. Mas quando é só mágoa, ainda tem um amor machucado, mas tem amor. Agora o ódio não. O ódio vem da onde? Nós ainda estamos naquela condição de nos melindrarmos, nosso egoísmo, nossa dificuldade em perdoar, e de repente lá no século X, alguém roubou minha fortuna, daquilo eu adoeci, vi minha família morrer de fome. Quando eu reencontro essa pessoa, o que eu sinto por ela, se eu ainda não desenvolvi a capacidade de perdoar? O ódio. Por isso que não se casa com quem você odeia. Aquele espírito que você odeia, ele vem em outros contextos. Ele vem como filho, como irmão, como tio, como chefe difícil, mas como cônjuge, odiando não dá. Agora a mágoa dá. Muito comum, devido às nossas ilusões entre nós humanos, são as traições afetivas, várias, né? Aí você foi traído, foi humilhado, mas você reencarna e reencontra a pessoa, volta a sentir atração e casa novamente. Já viram aqueles casamentos, depois de um ano, a pessoa não tolera o outro? Que a coisa mais boa é quando o marido trabalha fora, porque ele só vem sábado, e de preferência que ele vá pescar domingo. Ele chega sábado e domingo ele está pescando. E aí a esposa é feliz. Não é? Não tem isso? Não acontece? Normalmente aí tem um desajuste que esses dois vieram para acertar. Muitas vezes não percebido, às vezes conseguem se tratar bem, cuidar um do outro, mas quando passamos pelo planejamento reencarnatório, nós passamos por aquele período, né, que só completa a reencarnação aos 7 anos,
que adormecemos e a encarnação completa do Espírito é em torno dos 7 anos. Nesse esquecimento, nós esquecemos tudo, mas não anula a nossa personalidade. E aí, se eu sou orgulhoso, eu continuo orgulhoso. Se eu tenho dificuldade em perdoar, eu continuo com dificuldade em perdoar. Se eu sou caridoso, eu continuo com as minhas características. Então, nesse processo onde eu estou com ódio da pessoa, aquilo vai aflorar. Talvez por coisas que a pessoa nem consegue entender. Ele toma banho, às vezes o sujeito é peludo, né? Insiste em deixar cabelo na bucha. Ele toma banho e deixa a toalha em cima da cama. Nós mulheres, que às vezes temos cabelo comprido, ela toma banho, ralo lá, fica cheio de cabelo. Gente, isso dá brigas horrorosas às vezes entre casais. Esse maltrato mina o quê? A convivência. Então esses laços, os laços de mágoa, eles não anulam a personalidade. E aí vamos voltar a frisar, não se casa com quem se odeia. Os laços de ódio, eles vêm em outras configurações, né? Dentro da família, mas em outras formas. E temos também o laço de afeto. Olha como na nossa condição nós romantizamos. Quando a gente fala em afeto, nós pensamos naquela coisa bonita, tipo a família do comercial de margarina. Todo mundo perfumado, penteado, lindo, bronzeado, né? E não é bem assim. Às vezes eu amo, mas a pessoa é difícil. Eu nem entendo porque eu amo tanto. Amo, faço tudo pela pessoa, mas a pessoa me magoa tanto. Ela sabe meu tendão de Aquiles e ela vai ali, ó. Deixou de ser laço de afeto? Não. Muitas vezes nessa situação se reencarna junto para ajudar o outro a caminhar no processo evolutivo dele. Porque é muito mais do que falar os nossos exemplos, as nossas ações, elas vão trazendo as pessoas caminharem junto conosco. E muitas vezes para serem ajudados. Muitas vezes dentro do laço de desafeto, eu também consigo fazer. Do laço do desafeto é a mágoa e o ódio, né? E o laço do afeto é quando eu amo uma pessoa que é extremamente difícil, encoleriza à toa. Aí, às vezes, a minha maneira de tratar, a minha maneira de ter paciência, o meu silenciar, muitas vezes vai ajudar essa pessoa a trabalhar as emoções dela. Dentro também do laço de afeto, sabe quando você ama e a pessoa é extremamente depressiva, nada tá bom. Se está chovendo é porque está chovendo, se está sol é porque está sol, se o arroz está branco é porque ele devia estar colorido, se ele está colorido ele tinha que estar de outro jeito. Não tem pessoas assim? É que essas pessoas trazem questões, dores na alma muito fortes. E às vezes você se vincula a elas também para auxiliá-las. Então, nem sempre que é porque é laço de afeto, é que vai ser fácil. Quando a gente fala em laço de afeto, é laço de afeto dentro do planeta de provas e expiações. Quando é expiação? Não tem ex-filho, tem? Ex-pai? Ex-mãe? Aí os casamentos caem mais para a prova, porque tem ex-marido e ex-mulher. Mas tem coisas que podem ou precisam ser realmente adiadas. Porque dentro dos casamentos, quando chega nas agressões que chegam até feminicídios, o próprio Evangelho orienta já. Então nós temos que aprender a pensar em afeto e desafeto, mas dentro da nossa condição humana, lembrando das nossas imperfeições. E quando conseguimos olhar para as nossas imperfeições, quando aceitamos a nossa falibilidade,
uma das primeiras coisas que facilita a vida familiar é não ter culpa. Vamos pensar com muito carinho e respeito pelos pais que perdem o filho para o suicídio. Primeiro sentimento é de culpa. O que eu fiz de errado? Por que eu não dei conta? Nós não somos responsáveis pela ação do outro. Nós responderemos pelas ações nossas. Se nós não orientamos os nossos filhos, se não apoiamos os nossos cônjuges, que maridos e esposas também cometem autoextermínio. Quando nós não realizamos a nossa parte, o erro é nosso na situação do suicídio. Quando fizemos a nossa parte e é o outro, aí o erro é do outro. E nós responderemos pelas nossas omissões, pela falta de, muitas vezes, de amor, de acolhimento, de afeto, que levou aquela pessoa a um desequilíbrio dessa forma. Mas quando temos certeza de que fizemos tudo, de que amamos, dentro desse contexto real de amor, não o amor romantizado, nós não desenvolvemos a culpa. E isso é muito importante. Tem um outro tipo de formação, que são as almas afins. Essas se amam verdadeiramente e cooperam umas com as outras, em cumplicidade uma com a outra, né? Apoiam-se uma para a outra. Elas têm, então, como base da união delas, o amor. Mas, mesmo assim, eu posso amar muito uma alma que ainda não adquiriu certas virtudes e habilidades em lidar com as dificuldades que todos nós enfrentamos nos nossos aprendizados da vida terrena. Por isso, sempre é bom retomar ao ponto. Nossas famílias são famílias reais, são famílias que estão experienciando um planeta de provas e expiações. Mas pensar a respeito das famílias afins, quando é união de amor, apesar de eu amar, tem várias situações difíceis. Amo meu filho e de repente ele entrou pelo caminho da droga. Amo demais. Fiz de tudo por ele, mas em um momento de fragilidade ele enveredou por esse caminho. O que isso nos mostra? Que a gente pode amar, fazer a nossa parte e mesmo assim o outro não conseguir caminhar da melhor forma possível. É responsabilidade nossa, desde que tenhamos feito tudo que estava ao nosso alcance? Não. Mas são as provações. Agora, o que isso mostra para nós? Todo problema que tem ali no âmbito familiar, as famílias passam por várias dificuldades. Dificuldade financeira, traições afetivas, falta de compromisso dos membros um com o outro, falta de respeito no trato, às vezes trata todo mundo bem dentro de casa, nossa, não tem uma palavra de carinho, de apoio, de amparo. Aí tudo é prova ou expiação? Nem sempre. Às vezes você ama, mas às vezes você ama e você é um espírito que está em desenvolvimento. Você ainda não aprendeu a dialogar, você ainda não aprendeu a respeitar, você ainda não aprendeu a conversar caridosamente com as pessoas. Então, ter afeto não quer dizer ausência de problemas. Maravilhoso quando acontece. Existem casais, famílias que conseguem esse nível de harmonia um pouco maior? Sim, mas na Terra ainda há minoria. Como nós estamos experienciando a transição, a tendência é isso ir diminuindo. Mas quando a gente estiver lá na regeneração, vai ser zero problema? Não, porque ainda não é mundo feliz.
vai ser mundo de regeneração. Ainda vai haver problemas, mas serão problemas menores e nós mais habilitados, porque já fizemos o curso da prova e expiação, então nós já vamos estar mais preparados para enfrentar situações que lá nós vamos enfrentar. A Joana de Ângeles, ela traz um pensamento para nós, que eu trouxe para a nossa reflexão. Fala da Joana de Ângeles. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Nem é o grupo da bênção, nem é o grupo do infortúnio. Por que a Joana fala programando a paz do futuro? Porque todas as nossas ações, como é que o Emmanuel fala para nós? Plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, o laboratório familiar, essa troca de experiência, a troca de apoio, ela vai levar um futuro melhor para todos nós. E nós temos que acreditar nisso. Nós, às vezes, falamos assim, a família antiga era melhor. Será? Nós, mulheres, houve um tempo que nem alma tínhamos. Hoje a gente já pode tanta coisa, né? Nós já não tivemos alma, já não podemos votar. Se cortasse o cabelo, ai, nossa, não era mais mulher de família. Passasse um batom vermelho. Então, isso tudo vem mostrando para nós, assim, agora hoje ainda acontecem atrocidades? Acontecem. Até pelo momento que nós estamos vivenciando. Aqueles espíritos que estão tendo a última chance de se melhorarem aqui na Terra, estão reencarnando. Então, às vezes a gente abre o jornal e fica escandalizado. Tem um jornal que parece um banho de sangue. Como que nós agimos frente a isso? O famoso orar e vigiar, e vamos blindar a nossa casa. Como que nós protegemos a nossa família? Através do culto no lar. Agora, o culto no lar é uma vez por semana. Nós podemos rezar uma vez por semana? Nós temos que orar, nos educar. No dia a dia, é muito corrido, mas 3 minutos para uma pequena leitura e uma conversa, se não quiser nem fazer um Pai Nosso, uma conversa com Deus. Deus, está tão difícil aqui, Jesus me auxilia. Jesus, não estou entendendo o que preciso aprender com essa situação. Me ajuda a compreender. Olha a oração mais bonita. Entrega ela com fé, entrega a sua família, blinde todo dia. Dos jornais aí, de notícias tristes, horrorosas, um jornal por dia, para a gente se manter contextualizado na sociedade a qual participamos, ok. Precisa de 3 jornais, 3 banhos de sangue por dia? E nossa postura de assistir a esse jornal? Nós vamos assistir vibrando ódio, porque quando nós vibramos ódio, seja por quem a notícia vem, uma notícia lá da sociedade. Quando vibramos ódio, o ódio passa primeiro por nós, que ele está saindo de nós. Vai passear na nossa casa, para depois alcançar o objeto do nosso ódio. Então, nós precisamos, meus amigos, nós que já conseguimos ter esse compromisso de vir à casa espírita, de estudar, colocar em prática aquilo que nós estudamos. Policiar nosso verbo, policiar nossa maneira de agir. Quando a mente for para julgar o outro, trava, opa, não. Eu não sei o que o outro está passando. Eu não sei quais as travas que ele traz dentro dele. Eu não sei quais as feridas emocionais que constituem essa pessoa neste momento da vida dela. E aí nós vamos formando uma ambiência de amorosidade, passamos a atrair também pessoas mais amorosas, situações mais confortáveis. Porque quando falamos nós somos responsáveis
pelo amor que temos. Porque qual é o amor que temos? O amor que damos. Se eu sou uma pessoa extremamente crítica, que critico todos os tipos de configuração familiar, que acho que todo mundo deveria estar aqui de um jeito ou de outro, mas normalmente a pessoa pensa do jeito que ela acredita que é certo. Nós estamos praticando o Evangelho. Porque saber as páginas do Evangelho, qual capítulo que é, que parágrafo que está, e não usar, ao desencarnar, vai trazer uma série de dores para o espírito. Muitos espíritas, ao desencarnarem, enlouquecem. O sanatório espiritual está cheio de espírito. Por quê? A pessoa desespera de ver o tempo que perdeu. E se a gente pensar, reencarnar não está tão fácil, porque além da fila estar grande, o pessoal não quer ter filho, né? Mas os jovens não estão querendo ter filho, e nós precisamos de uma barriguinha para voltar. Nossa nave chama barriga, o povo não quer. Né? E aí é complicado. Então vamos procurar aproveitar muito, mas muito mesmo, o tempo que nós estamos aqui. Olhar para os nossos familiares, quando vem em mim aquele pensamento assim, nossa, mas meu familiar é difícil. Vamos agradecer a oportunidade de reajuste. O que é a família? Oportunidade de reajuste. Muitas vezes aquele que hoje me fere, ele chegou naquele grau de desequilíbrio pelo que eu fiz com ele. Às vezes até há séculos atrás. Porque nós também só reencontramos nossos adversários quando temos condição de reajustar. Jesus é tão bondoso, Deus é tão bondoso, que Ele não permite que a gente reencontre automaticamente. Pensa num crime, num homicídio, de forma brutal, por dinheiro, por herança, por exemplo. Aí na outra encarnação os dois já vêm juntos de novo, será que já dá para ficar junto? Muito difícil. Então tudo vem no tempo certo. Nós vamos aprendendo, passando por várias famílias, vamos desenvolvendo virtudes, vamos desenvolvendo valores. Aí de repente, às vezes após séculos, temos condição de estar aí. Aí a gente reclama todo dia. Ah, mas minha mãe é muito chata. Ah, mas meu pai é muito difícil, eu não consigo dar um abraço nele. Não consegue dar um abraço, mas cuida. O Evangelho é tão bonito, ele não fala nem para amar, ele fala para honrar pai e mãe. Por quê? Não dá para amar quem te faz certas atitudes na existência atual. Mas você tem que honrar. O que é honrar? Não desrespeitar. Não ter atitudes da qual o pai e a mãe se envergonham. A pessoa, você está num lugar público e falar, quem é seu filho? E a pessoa fica totalmente constrangida do medo do que a pessoa vai falar do filho dela. Quando chega na velhice, abandonar, nós escutamos assim, as opiniões mais diversas. Vamos pensar num pai que passou pelo alcoolismo, que não proveu materialmente a família, que não proveu emocionalmente, que era aquele pai que chegava bêbado, quebrava, espancava, e o filho está cuidando dele na velhice. Muitos criticam. Ah, mas seu pai fez isso, você está cuidando dele? Isso é honrar pai e mãe, prover na velhice. Independente do que ele foi. O perdoar não é livrar o outro do acerto dele com a lei divina. O perdoar é nos libertar. A parte que ele fez errado, ele vai ter que redirecionar. Agora, se nós não provermos os nossos idosos, e não é prover materialmente não, porque tem idosos que têm tudo de material, mas estão completamente afundados na depressão porque não tem quem os ouve. Uma das maiores virtudes a desenvolver encarnados é a habilidade de ouvir. Às vezes nós não temos paciência de escutar o que o outro tem para falar. Antes da pessoa terminar, a gente já está com a solução pronta, a gente está com a menor disponibilidade de ouvir o outro. O idoso passa muito por isso. E nós esquecemos que nenhum de nós fica mais jovem. Todos nós vamos experienciar
vivenciar a velhice. Então, cada um que ainda está vivenciando a juventude, que não tiver tempo ou condição de escutar o seu idoso, pensa que você está plantando a sua sementinha. Na hora que chegar a sua vez, será que vai ter quem te ouvir? Se não for nessa vida, vai ser na outra, porque a colheita vem. Na bondade de Deus, muitas vezes não vem nessa vida, porque às vezes nós não temos condição. Já viram aquelas pessoas que parece que vivem num filme, do tanto que a vida é bonita? Não tem problema, viaja, passeia, tem saúde, não tem problema financeiro. Às vezes a gente até fala assim, nossa, eu só venho sem, trabalho, tal, minha vida está difícil. Às vezes Deus deixa reencarnar para aprender algumas coisas, para na outra vez ter condição de resgatar os netos. Nossos planejamentos familiares são assim, com muita bondade, eles são muito caridosos conosco. Porque talvez se você jogasse nessa existência tudo aquilo que a pessoa precisa reajustar, ela não suportaria e abriria a mão da vida. E não existe isso no planejamento familiar, de desistir da vida. E quando a gente fala dos que desistiram, estejam eles encarnados ou desencarnados, a gente fala com muito respeito e com muito amor. Apenas para falar que tudo bem, vamos começar de novo, nós somos eternos. Não é no sentido de falar, olha, deu um passo que não devia, não. Nós temos que aprender a levantar os nossos erros e muitas vezes aqueles erros que cometemos serão que nos permitirão auxiliar aqueles que vão cair naquele lugar. Ninguém melhor para ensinar o remédio do que aquele que conhece a dor. É bem diferente quando a gente fala de algum remédio, principalmente para as dores da alma, quando a gente não experienciou. Nós achamos que é muito fácil superar determinadas coisas. E às vezes a pessoa precisa de um amadurecimento, de um tempo, de um acolhimento para conseguir se erguer. No caso dos pais que lidam, por exemplo, com filhos na drogadição, muitas vezes, quando eles chegam na idade de maior idade, eles estão roubando dentro de casa, agredindo fisicamente as pessoas. Qual que é um caminho? É às vezes até alugar uma casa separada para proteger. Você tem 5 filhos, tem um na droga, ele está batendo em todo mundo. Você chega em casa, ele rouba a TV essa semana. Você compra a TV, ele rouba outra coisa na outra semana. Quantas televisão você vai comprar no ano? E isso está mudando a atitude dele, porque não é simplesmente se proteger daquela situação. Como você o está ajudando a sair disso? Então, esses assuntos assim são meio difíceis, mas nós temos que pensar que fazem parte das lutas das nossas famílias. E nós que às vezes passamos por situações um pouco mais amenas, porque qual família não tem problema? Ou é só lá em casa que tem? Tem alguém aqui que em casa não tem nenhuma dificuldade a ser superada? Só lá em casa. Nós temos que agradecer as nossas dificuldades amenas. Amenas, entre aspas, porque às vezes o que a Maristela tem suporte, o José Roberto não tem. Às vezes o que o José Roberto consegue enfrentar, eu ainda não. Mas a gentileza nossa é em ver a experiência do outro eu, criticar menos, cobrar menos e amar mais. Nós precisamos desenvolver essa habilidade. O livro é Retratos da Vida, psicografado pelo nosso querido Chico. E o Espírito Cornélio Pires traz para nós uma reflexão a respeito de todas essas dificuldades que nós enfrentamos na configuração de família na Terra. Ele fala assim para nós: ressentimento não vale. A justiça não atrasa. E a lei da reencarnação atua dentro de casa. Olha o caso de Cristina. Envenenou João Gamela. Mas João, depois de algum tempo, renasceu e é o filho dela. Embora morrer em sangue,
Hoje são gêmeos na luta, na roça do Tico-Tico. Furtando-lhe o sítio e a casa, Quim-Quim matou-lhe da venda. Mas Rui nasceu neto dele e vai herdar-lhe a fazenda. Quintino arrasou Gregório com bebida numa festa. Gregório voltou a ele e é o caçula que o detesta. Em não querer a por nora, Teotônio acabou com Lica. Vejo a neta reencarnada e é a neta que o prejudica. Nina induziu Vaz à morte. Suicídio triste, sem causa. Hoje ele é o filho doente, que ela carrega sem pausa. Lula matou Antônio, simples paixão de mulher. Mas Antônio renasceu e é o filho que não a quer. Theo levou Juca ao suicídio. Eis que o tempo vem e vai. Juca hoje é o filho dele, um filho que odeia o pai. A terra lembra o hospital. Se havemos de ânimo atento, levantam-se muitos lares por celas de tratamento. Ressentimento, desforra, não adianta, rapaz. A vida cobra com juros as contas que a gente faz. Então, ao refletir de família, todas essas questões que nós levantamos, as traições afetivas, o suicídio, o problema com as drogas, isso são as nossas famílias. Porque teríamos vontade de chegar aqui e falar só de coisa bonita, né? Lembrando aqui esse comercial de margarina maravilhoso, aquela mesa bonita, farta, todo mundo rindo, brincando, se abraçando. Vamos chegar lá, mas não é no planeta Terra ainda. Mas se Deus quiser, vamos chegar lá. E nesse chegar lá, vamos ser muito gratos à vida. Gosto de lembrar do Gonzaguinha, é a vida e é bonita e é bonita. Viver e não ter vergonha de ser feliz. E lembrar que ser feliz, na nossa condição terrena, não é sinônimo de não ter problemas. Ser feliz é antes agradecer tudo de bom que nós temos. Cada dia que conseguimos abrir o olho, lembrar de quantos não conseguem se levantar do leito. Cada vez que o nosso sapato estiver velho, pensar em quanto a gente não tem pé. Cada vez que a coisa não estiver da forma que gostaríamos, lembrar que está da forma que precisamos. Muitas vezes o que nós pensamos que é um mal é a proteção para nós mesmos. Quantas derrocadas financeiras evitam quedas dolorosas? Talvez em encarnação pregressa eu tenha usado a moeda para fins que não levaram ao meu progresso. Talvez a criatura muito endinheirada naquele momento, ela cometesse os mesmos erros. E nós não viemos aqui a passeio, nós viemos a trabalho. E o trabalho maior, vencer a nós mesmos. Cada vez que eu olhar para aquele que caminha comigo com muita revolta, por que aquela revolta mexe tanto comigo? Minha avózinha falava assim, 2 bicudos não se beijam. Será que tem alguma coisa a ver? Talvez quando eu chamo alguém de autoritário, é porque eu não aceito que a última palavra seja dele. Talvez ele esteja numa posição, naquele momento, ou de chefe do onde eu trabalho, ou da família, ou da instituição que eu participe, que eu não possa não ir contra o que ele pensa. A vovó também falava assim, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pois é, em muitas situações isso fere demais
Uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar na gente, o nosso orgulho. Porque nossa tendência é nos vermos muito maiores do que somos. Nós nos melindramos com tão pouco que basta um amigo passar na rua e não falar boa tarde, a gente já acha que ele cometeu um erro enorme. Não nos viu, olha só. Deixou de ver a divindade, né? Passando na rua. Então vamos agradecer cada dia que temos. Vamos procurar ser mais humildes. Lembrando que ser humilde não é sinônimo de ser omisso, não é sinônimo de ser defeso. Ser humilde é olhar para nós e nos aceitar. Quando alguém apontar alguma coisa que temos a melhorar, ao invés de revoltarmos, aceitar. O nosso amigo que nos ama, vamos lembrar lá dos laços de afeto. Aquele que ama, ele ama apesar de, não por isso, por isso, por isso. A pessoa é orgulhosa, vaidosa, encrenqueira, é difícil, mas eu amo, gente, é meu. Né? É meu afeto, é meu amor. Vamos agradecer. Agora, aquele que já não tem tanta simpatia comigo, vai falar, sujeito, você é muito atrevido. Modera a sua maneira de falar, aprende a conversar. Olha o jeito que você fala, para que essa agressividade. Aqui vai doer. Que a gente vai olhar para a gente e falar assim, que isso, eu sou um cidadão que assisto palestra, dou passo, vou na campanha, como assim? Que atrevimento é esse? Falar que sou um cidadão de bem. E o que eu penso, hein? Já pensaram se nesse estado evolutivo nós conseguíssemos escutar o pensamento do outro? Gente do céu, eu acho que não sobrava um ser vivente da terra, por isso que eles deixaram. Nós não viemos com essa faculdade, porque senão as encarnações seriam curtíssimas. Nós íamos dar tanto trabalho para o setor lá do planejamento reencarnatório, eles não iam vencer a planejar a reencarnação. Então nós temos que aprender a ver em tudo a bondade de Deus. E eu sou extremamente grata à oportunidade de estar entre corações e amigos, banhados nesses fluidos que os nossos amigos espirituais trazem, nessa paz que a gente sente quando estamos reunidos, nessa paz que levamos conosco quando a gente chega aqui com o coraçãozinho apertado, atribulado pelas lutas, e às vezes até num abraço de um amigo, numa palavra, numa leitura, a gente sai daqui assim, achando que a gente está no paraíso. Ainda não estamos no paraíso, mas estamos, graças a Deus, dia a dia, construindo o paraíso, que será um mundo onde a fraternidade, o amor e a caridade serão presentes da hora que a gente abrir o olho à hora que a gente ressonar. Muito obrigada e que Deus nos abençoe.